Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 806 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. Compartilha com aquele amigo que também tem interesse nesse tipo de conteúdo. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Com certeza vai ser um grande diferencial nos teus estudos. O clube completo que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, são planos por carreira e por edital, que te dão um estudo completo de lei seca e jurisprudência. Gente, com material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Aproveita também, conhece a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e que muitas vezes pode ser um texto que você já tem, um TCC, uma monografia, e com certeza vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje é da Corte Especial do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma: incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa combinatória, de forma que, já tendo havido modificação, não é possível nova alteração, preservando-se as situações já consolidadas. Vamos lá, gente. O artigo 537, parágrafo 1º, determina que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que 1. Se tornou insuficiente ou excessiva, 2. O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. E aqui, gente, então temos essa possibilidade de modificação até mesmo de ofício do valor da multa diária que foi fixada pelo juiz. E uma dessas situações é exatamente essa, em que a multa se tornou insuficiente ou excessiva. Vamos para um caso concreto. Imagina que o juiz da primeira vara civil de Bacurau proferiu uma decisão determinando que o João cumpra uma obrigação de fazer no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000. O João, então, cumpriu essa obrigação, mas cumpriu quando? 90 dias depois que acabou o prazo. Então, a multa diária aí em um valor final de R$ 90 mil em cima do João. A ação continuou tramitando, foi julgada procedente, transitou em julgado, e aí foi requerido o cumprimento de sentença para o pagamento dessa multa diária de R$ 90 mil. Nesse momento, o juiz verificou que o valor era excessivo e reduziu essa multa diária para R$ 9 mil. E aí o João peticionou, impugnou esse cumprimento de sentença e disse: olha, esse valor ainda é excessivo, R$ 9 mil, reduza mais, excelência, reduza para 1.000. E aí a excelência fez o quê? Reduziu de novo para 1.000. E aí vem a pergunta: é possível essa segunda redução do juiz no valor da multa diária? Gente, não é possível. Não é possível que o juiz reiteradamente reduza o valor da multa diária. Até porque, a partir do momento em que a multa diária é reduzida pela primeira vez, há uma verdadeira preclusão consumativa dessa possibilidade, não sendo possível a reiterada redução do valor da multa diária. Professor, mas eu sei que tem um tema repetitivo do STJ, que é exatamente o tema 706, que diz que a decisão que combina as trends não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Então, por que o juiz não pode a qualquer momento modificar? Gente, veja só, pode a qualquer momento modificar. O que não pode é reiteradamente reduzir.
Até porque tem que ter parâmetro. Então, o primeiro parâmetro que é muito importante, só é possível a redução a partir do momento em que o indivíduo abandona a recalcitrância. Então, não tem como dizer que a multa é excessiva se o indivíduo, apesar da multa no valor que está, não cumpriu. Então, só dá para pleitear a redução a partir do momento que se cumpre ou que pelo menos se demonstre que não há possibilidade de cumprir por algum motivo, alguma fundamentação concreta. Segundo ponto, de fato não há aqui uma preclusão temporal. Né? O tema 706 do STJ trata de uma preclusão temporal, mas é possível uma preclusão consumativa. Então, a partir do momento em que o juiz já reduziu, há uma preclusão consumativa, ele já reduziu. Ele não pode ficar reiteradamente reduzindo, até porque isso retiraria a própria confiança que o indivíduo tem de que essa multa diária vai ser de fato executada, que aquele valor vai ser de fato cumprido, e isso estimularia o descumprimento. Então não é possível essa reiterada redução. Como se diz no Ceará, não é nem bodega, né? Não dá para ficar a todo momento reduzindo o valor da multa diária. Reduzir uma vez, pronto, está reduzido. Como é que ficou então o destaque? Incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa combinatória, de forma que, já tendo havido modificação, não é possível nova alteração, preservando-se as situações já consolidadas. Próximo julgado do dia é da primeira turma do STJ e trata do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Lei Estadual 10.261 de 68. Destaque da seguinte forma: a penalidade de suspensão prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, por si só, não incompatibiliza o servidor estadual para nova investidura em cargos públicos. Então, gente, o caso concreto aqui foi o seguinte: o indivíduo ele foi nomeado para o cargo de escrevente técnico judiciário e ele teve a sua posse negada pela autoridade impetrada por conflito com o interesse público, tendo em vista ele não ter boa conduta. E aí, o motivo dele não ter boa conduta foi o fato desse candidato, ou melhor, que foi uma candidata, ter sofrido a penalidade de suspensão por mau comportamento entre os dias 27 de abril e 2 de maio de 2019. E aí, 4 anos depois, lá em maio de 2023, se entendeu que isso era um motivo para ele não ter boa conduta para assumir o novo cargo público. É motivo suficiente, gente, para essa candidata não ter boa conduta e não poder assumir um novo cargo público? Não, não é. Então, de fato, uma mera suspensão 4 anos antes não é motivo para dizer que a servidora não teve boa conduta. Então, como é que ficou o destaque? A penalidade de suspensão prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, por si só, não incompatibiliza o servidor estadual para nova investidura em cargo público. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: compete exclusivamente ao órgão prolator da decisão que altera jurisprudência dominante do STF ou de tribunais superiores, ou que altera jurisprudência oriunda de julgamento de casos repetitivos, modular os seus efeitos conforme o artigo 923, parágrafo 3º do CPC. O que diz, gente, o artigo 923, parágrafo 3º do CPC? Diz que na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF ou dos tribunais superiores, ou daquela oriunda do julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no interesse da segurança jurídica. Então vamos lá, o tema trata sobre modulação de efeitos. E o artigo 927, parágrafo 3º, já disse aqui de uma forma muito clara quem é que pode modular efeito da decisão. Quem é? O STF e os tribunais superiores, quando houver alteração de jurisprudência dominante, ou também, quando houver alteração de jurisprudência dominante,
no caso de julgamento de casos repetitivos. Então, aquele órgão que está alterando a jurisprudência dominante, cabe a ele modular os efeitos da decisão. Gente, exemplo didático. Imagina que o Carlos teve seu caminhão apreendido pelo IBAMA por transportar madeira ilegalmente sem a licença ambiental necessária. E o Carlos conseguiu a liberação de seu caminhão após impetrar o mandado de segurança. Acontece que ainda durante o trâmite da ação, mas algum tempo depois, o STJ julgou os temas repetitivos 1036 e 1043, que tinham aplicações diretas no caso de Carlos, e que uma vez aplicadas essas teses, o caminhão teria que ser novamente apreendido. E aí, o processo do Carlos ele já estava no STJ, e o STJ deu uma decisão determinando que os autos voltassem à primeira instância para que fosse verificada a necessidade de juízo de conformação aquilo que foi decidido nos temas repetitivos 1036 e 1043. Acontece que o juiz de primeiro grau, quando recebeu a ação, decidiu que iria manter a situação como estava, sem determinar nova apreensão do bem, com base na necessidade de respeitar situações já consolidadas no tempo. E aí o que ele fez então? O juiz ele meio que modulou os efeitos da decisão. Ele disse, olha, tem uma decisão da STJ, mas eu vou modular os efeitos dessa decisão aqui nesse caso concreto para poder respeitar aquelas situações que já estão consolidadas no tempo. O juiz poderia fazer isso, gente? O que a gente acabou de aprender? Quem é que modula efeito? Quem modula efeito é aquele órgão que proferiu a decisão. Então, se a decisão é da Corte Especial do STJ, cabe à Corte Especial do STJ modular o efeito. O juiz de piso pode modular o efeito da decisão do STJ? Não, não pode. Ah, professor, então se é assim, para que essa perda de tempo de mandar para o primeiro grau, para que o primeiro grau exerça o juízo de conformação? Por que o STJ já mandou logo aplicar a tese e pronto? Gente, é porque cabe ao juízo de primeiro grau verificar se na situação concreta existe algo que diferencie ou algo que afaste a aplicação da tese. Mas isso tem que ser uma fundamentação concreta. Ele pode, por exemplo, decidir que não vai determinar a apreensão do bem novamente, tendo em vista que o bem já não existe. O bem, por exemplo, se envolveu em um determinado acidente, e nesse determinado acidente ele sofreu perda total. Ou então ele pode, por exemplo, verificar que ocorreram situações supervenientes que demonstraram que, de fato, não houve um ato ilícito por parte do proprietário do bem. Enfim, ele vai ter que dar a fundamentação concreta. O problema é que a fundamentação que ele trouxe, no caso concreto, não foi uma fundamentação concreta. Foi algo abstrato, foi uma verdadeira modulação de efeitos da decisão com a finalidade de respeitar as situações já consolidadas pela passagem do tempo. Isso daí não pode, ele não pode modular efeito. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Compete exclusivamente ao órgão prolator da decisão, que altera a jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores, ou que altera a jurisprudência oriunda de julgamento de casos repetitivos, modular os seus efeitos com fundamento no artigo 927, parágrafo 3º do CPC. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, Lei número 9656 de 98, destaque da seguinte forma: a operadora do plano privado de saúde odontológica deve obrigatoriamente registrar-se perante o Conselho Regional de Odontologia, em cuja jurisdição esteja estabelecida ou exerça suas atividades. E aqui, gente, temos uma aplicação direta daquilo que está previsto no artigo 8º, inciso 1º da Lei dos Planos de Saúde. Para obter autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde
devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS. 1. Registro nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia, conforme o caso, em cumprimento ao disposto no artigo 1º da Lei 6839 de 80. Então, a lei expressamente prevê a necessidade de inscrição dessa operadora de plano de saúde privado, seja médico, seja odontológico, no Conselho Regional, seja de Medicina, seja de Odontologia, conforme o caso. E já há uma decisão reiterada do STJ no sentido de que, de fato, essa inscrição é obrigatória desde a MP 217740 de 2001. Portanto, como é que ficou o destaque? A operadora de plano de saúde odontológico deve obrigatoriamente registrar-se perante o Conselho Regional de Odontologia, em cuja jurisdição esteja estabelecida ou exerça suas atividades. Próximo julgado do dia foi inserido no Código Tributário Nacional destaque da seguinte forma: as mercadorias originárias, por serem beneficiadas pelo tratamento preferencial previsto no artigo 4º da Resolução 78 de 87, que aprovou o regime geral de origem para a ALID, devem ter sido expedidas diretamente do país exportador para o país importador. Professor, pois está aí que eu não entendi, foi nada. Parece que você falou foi grego. Parece, né? Mas o que isso aqui quer dizer? Vamos lá. Primeiro ponto, Resolução 78 de 87 da ALID. O que é essa ALID? É a Associação Latino-Americana de Integração. Essa Resolução 78 estabelece regras de origem para as mercadorias beneficiadas pelo tratamento tributário preferencial entre esses países que são membros da Associação Latino-Americana de Integração. Então, esses países que fazem parte da ALID, eles acabam tendo um tratamento tributário todo favorecido quando importam e exportam entre si. Mas vamos lá. Imagina a situação de uma empresa brasileira X que compra e vende café. E essa empresa, ela quer importar café do país X, que não faz parte da ALID. E aí eles pensam, poxa, mas seria tão bom se esse país X, que tem um café bom, fosse parte da ALID, porque nós teríamos um tratamento tributário diferenciado, uma isenção tributária, etc. O que é que a gente pode fazer? Aí alguém que estava ali na reunião teve uma ideia, olha, nós temos uma subsidiária no país Y, e esse país faz parte da ALID. O que é que vocês acham da gente fazer uma triangulação comercial? Como é isso? A gente primeiro envia essa mercadoria para o país Y e de lá envia para o Brasil. E aí, como esse segundo país faz parte da ALID, nós vamos conseguir aplicar esses benefícios tributários. Pergunta-se, isso é possível? Gente, isso não é possível. Até porque, gente, veja só, muito se fala que o direito tributário internacional tem uma preocupação com evitar a dupla tributação. Mas não só isso. O direito tributário internacional também se preocupa com a dupla não incidência. Por quê? Porque a dupla não incidência, ela dá margem para o chamado planejamento tributário agressivo, onde o indivíduo procura estratégias para não ser tributado em nenhum país. E uma dessas estratégias é exatamente essa tal dessa triangulação comercial. Então o indivíduo ele acaba procurando qual é a melhor forma dele se valer de todas as brechas possíveis na legislação tributária dos países para não pagar imposto nenhum para nenhum país. E isso também é algo muito danoso perante o direito tributário internacional. Então, nesse caso concreto, qual é a conclusão que se chega? Se o país quer se valer desse benefício tributário da ALID, a exportação
tem que ser direta do país que faz parte da LIDE para outro país que faz parte também da LIDE. Não é possível se utilizar de uma intermediação no meio do caminho para artificialmente criar uma situação em que a empresa vai se valer desse benefício tributário. Isso não é possível. Então, nesse caso concreto, essa empresa brasileira vai ter que pagar o imposto normal. Vai ser como se a exportação tivesse sido feita direto do país X, que não faz parte da LIDE, para o Brasil. Então, como é que ficou aqui o destaque? As mercadorias originárias, para serem beneficiadas pelo tratamento tributário preferencial previsto no artigo 4º da Resolução 78 de 87, que aprovou o regime de origem para a LIDE, devem ter sido expedidas diretamente do país exportador para o país importador. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a seleção de recursos especiais como representativos da controvérsia pela Comissão Gestora de Precedentes não importa em suspensão automática dos recursos em trâmite no STJ. Vamos lá, imagine que uma empresa de tecnologia recorreu ao STJ porque acreditava que o Tribunal Estadual errou ao interpretar uma lei federal sobre direitos autorais de um software. Esse recurso especial é um entre vários outros que questionam interpretações semelhantes da mesma lei. Então, a Comissão Gestora de Precedentes do STJ, que é uma comissão responsável pela gestão e sistemática dos precedentes qualificados no âmbito do STJ, essa comissão identifica esse tema como relevante e seleciona 4 recursos especiais, incluindo o dessa empresa como representativo de controvérsia sobre os direitos autorais. A empresa, então, espera que, a partir dessa seleção, haja a automática suspensão de todos os recursos que tratam sobre o tema no STJ, tendo em vista essa seleção, tanto desse processo quanto de outros 3 como representativos da controvérsia. Gente, pergunta se haverá suspensão automática dos processos em trâmite? Não, gente, a suspensão não é automática. E eu digo mais, ela nem sequer é obrigatória, nem nesse momento, nem no momento posterior. Porque veja só, a partir do momento em que se verifica que há um tema que é relevante, que é repetitivo, e se faz a seleção dos recursos que são representativos da controvérsia, ainda assim será necessário que haja uma decisão judicial determinando que é prudente a suspensão de todos os processos até que seja finalmente julgada essa controvérsia e fixada a tese. Mas até então, isso não acontece. Então, não há uma suspensão automática e eu digo mais, não há suspensão obrigatória. Essa questão da suspensão ainda vai ter que ser verificada em sede judicial. Vai precisar de uma decisão judicial justificando essa necessidade de suspensão dos processos. Então, como é que ficou o destaque? A seleção de recursos especiais como representativos da controvérsia pela Comissão Gestora de Precedentes não importa em suspensão automática dos recursos em trâmite no STJ. Próximo julgado do dia da 3ª turma do STJ foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: o ato do indivíduo de contratar um seguro sobre a vida de outrem com a intenção de ceifar a vida do segurado impede o recebimento da indenização securitária por quaisquer dos beneficiários e gera nulidade do contrato. Gente, olha que situação digna de novela. Exemplo didático. A Ana contratou o seguro de vida para o seu esposo, o Carlos, onde, além dela própria, os 2 filhos são nomeados como beneficiários. Então, veja só, primeiro ponto, aqui temos um seguro de vida de outrem. Então, a Ana contratou o seguro que tutela a vida não dela, mas sim do Carlos, esposo dela. Certo. Por que a Ana contratou esse seguro de vida? Para matar o Carlos. Então, ela põe em prática com êxito e mata o Carlos. Para quê? Para receber a indenização do seguro de vida. Meu Deus do céu. Pergunta:
A Ana poderá receber a indenização do seguro de vida? Gente, é claro que não, né? A Ana nunca vai poder receber. Até porque o artigo 762 do Código Civil diz que nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de quem represente um ou outro. Ou seja, você não pode fazer um seguro de vida de outra pessoa para matar essa outra pessoa e receber a indenização. Eu acho que, enfim, é algo até lógico, né? Até aí tudo bem. Mas vamos trazer um pouquinho de complexidade ao caso concreto. Vocês lembram que os beneficiários eram a Ana e os dois filhos? Imagina que duas crianças, nenhuma fazia ideia que a mãe pretendia matar o pai, nada. Enfim, não tem nenhuma relação com o crime, nem com o plano. Essas duas crianças vão poder receber o seguro de vida? A indenização decorrente do seguro de vida, melhor dizendo? Gente, também não. Também não pelo mesmo motivo. O contrato em si é nulo. A Ana contratou esse seguro de vida com o objetivo de matar o Carlos. Para quê? Para receber essa indenização. Então, tudo que decorre daí é nulo, mesmo que o beneficiário não saiba dessa trama. Professor, mas o beneficiário é criança, sim, mas esse seguro ele é natimorto. Ele foi celebrado só para a Ana matar o Carlos depois e receber o seguro. Então, nada daí pode decorrer. Então, nem as crianças podem receber essa indenização securitária. Como é que ficou então o destaque? O ato do indivíduo de contratar um seguro sobre a vida de outrem com a intenção de ceifar a vida do segurado impede o recebimento da indenização securitária por quaisquer dos beneficiários e gera nulidade do contrato. Próximo julgado do dia inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaque da seguinte forma: a depender do caso concreto, a suspeita de ocorrência de adoção irregular de criança não justifica sua inserção em abrigo institucional. Gente, um caso concreto adaptado. A Luísa, sofrendo sérios problemas de saúde que a impediam de cuidar de seu filho recém-nascido, confiou a guarda da criança, chamada Pedro, a seus amigos de longa data, Ana e Carlos. Então, desde os primeiros dias de vida de Pedro, foi o Carlos e a Ana que cuidaram dele. E quando foi ali alguns meses depois, os três, né, a mãe biológica, Luísa, e a Ana e o Carlos foram até o Conselho Tutelar, e a Ana e o Carlos assinaram um termo de responsabilidade com consentimento da Luísa, e aí, passados mais 9 meses, a Ana e o Carlos propuseram uma ação judicial, também com consentimento da Luísa, pedindo a regularização da guarda dessa criança. Gente, temos aqui um forte indício de fraude à fila de adoção. Não temos ao Cadastro Nacional de Adoção, temos um grande indício de fraude. Por quê? Porque quando uma mãe pretende pôr o filho para adoção, seja antes ou após o nascimento, ela deve informar e ser imediatamente encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. E aí vai ser adotado todo o procedimento, entregando essa criança a alguém que esteja cadastrado no Cadastro Nacional de Adoção. Mas aqui houve meio que uma entrega irregular dessa criança, não é? Mas aí vem a pergunta: a criança já está adaptada dentro desse seio familiar? Seria justificável, diante dessa situação de suspeita de fraude para viabilizar uma futura adoção irregular, justificaria tirar essa criança do seio dessa família e levar para um abrigo institucional? Gente, não justifica. Então, em situações excepcionais, não se deve tomar atitude que não contemple o melhor interesse da criança. E, com certeza, há uma primazia do acolhimento familiar em detrimento do abrigamento institucional. Gente, só aprofundando, houve adoção à brasileira nesse caso? A adoção à brasileira é aquela situação em que a pessoa registra a criança como se fosse sua filha biológica sem ser. Então, seria como se, no caso concreto, a Luísa tivesse entregado a filha, a Ana,
e a Ana e o Carlos fossem até o cartório e registrassem essa criança como se fosse sua filha. Essa é a tal da adoção à brasileira, que inclusive é crime, está lá no artigo 242 do Código Penal, que é dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ou ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. E esse crime tem uma forma privilegiada quando ele é praticado por motivo de reconhecida nobreza. Então, esse caso aqui não chega a ser uma adoção à brasileira, mas de fato há aqui, no mínimo, forte indício de fraude ao Sistema Nacional de Adoção. Então, portanto, como é que ficou aqui o destaque? A depender do caso concreto, a suspeita de ocorrência de adoção irregular de criança não justifica sua inserção em abrigo institucional. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: aplica-se a técnica de julgamento ampliado ao agravo de instrumento que, por maioria, reforma a decisão proferida em incidente de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica, seja para admitir o pedido ou para rejeitá-lo. Gente, quando é que cabe a técnica de julgamento ampliado? Está lá no artigo 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurando às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, gente, aqui na apelação, nós temos que cabe a técnica de julgamento ampliado independentemente do resultado, seja pelo provimento ou improvimento, desde que seja uma decisão não unânime. Mas nós também temos a técnica de julgamento ampliado no julgamento não unânime de quê? De ação rescisória, mas aqui nesse caso, a decisão tem que ser pela rescisão da sentença, e também no agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. O que é essa tal dessa decisão que julgou parcialmente o mérito? É a sentença parcial, que se dá quando um dos pedidos ou é incontroverso, ou já tiver em condições de julgamento imediato, e aí ele já é julgado antes. E aí, nesse caso, temos uma sentença parcial, ou também pode ser chamado de decisão parcial de mérito, e é no caso do agravo de instrumento em face dessa decisão, quando há reforma da decisão, que é possível a técnica de julgamento ampliado. Tá bom. Tem alguma situação em que no julgamento do agravo de instrumento vai ter que ser aplicada a técnica de ampliação de julgamento, independentemente do resultado, seja um resultado para modificar ou para manter a decisão parcial de mérito? Tem. Quando é? Quando essa decisão tiver sido proferida em uma verdadeira ação incidental. Então, por exemplo, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos ali uma verdadeira ação. Essa ação, ela tem natureza incidental, mas é uma verdadeira ação que corre. E em face da decisão proferida nessa ação incidental, quando for interposto agravo de instrumento, independentemente do resultado do agravo de instrumento, desde que seja uma decisão não unânime, vai ser necessária a aplicação da técnica de ampliação de julgamento. Tem outro exemplo, professor? Temos outro exemplo sim. Na habilitação de crédito, na falência ou na recuperação judicial. Mesma coisa, também vai ser independentemente do resultado. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? Aplica-se a técnica de julgamento ampliado ao agravo de instrumento que, por maioria, reforma a decisão proferida em incidente de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica, seja para admitir o pedido ou para rejeitá-lo. Próximo julgado do dia da quarta turma do STJ foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: no caso de descumprimento contratual decorrente do atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes não são presumíveis
pois dependem da finalidade do negócio, destinação ou qualidade do bem edificado ou não, bem como a demonstração do prejuízo direto do adquirente. Gente, vamos lá. O artigo 402 do Código Civil determina que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, ou seja, além dos danos emergentes, o que ele razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, os lucros cessantes. Então, esse julgado aqui trata exatamente da necessidade ou não de pagamento de lucros cessantes quando a incorporadora atrasa a entrega de imóvel na planta. Então, vamos para um caso concreto adaptado. Imagina que a Maria e a Letícia são duas amigas e elas estão pesquisando boas opções de imóveis para aquisição. As duas optaram por comprar imóveis na planta. Maria escolheu um apartamento e Letícia um lote em loteamento fechado. Os dois imóveis tinham prazo de entrega até 1 de 2023, com tolerância de 6 meses para possíveis atrasos. Encerrado o prazo de tolerância, nenhum dos dois imóveis foi entregue ainda. Então, a Maria e a Letícia procuraram um advogado para se informar se elas teriam direito de receber da incorporadora os lucros cessantes, que nesse caso equivale ao aluguel que seria mensalmente recebido caso elas já tivessem, por exemplo, recebido esse imóvel e colocado esse imóvel para alugar. Então, o advogado informou que no caso da Maria, que optou por comprar um apartamento, a Maria teria sim direito a receber lucros cessantes, que nesse caso seria o arbitramento de aluguel. Já a Letícia, que optou por comprar um lote, ou seja, um imóvel não edificado, ele informou que, em regra, ela não receberia, ela não teria direito, melhor dizendo, de receber esses aluguéis mensais, mas que, se no caso concreto ela conseguisse demonstrar que ela de fato deixou de obter algum lucro em virtude do atraso na entrega, aí sim seria possível o pagamento de lucros cessantes. Pergunta: a informação do advogado está correta? Sim, a informação do advogado está correta. Por quê, gente? Porque quando se trata de um imóvel edificado, de fato o indivíduo, ao receber, já poderia de imediato utilizar, seja para morar, seja para alugar para um terceiro e assim receber esse aluguel. Então, realmente é muito simples você chegar na conclusão de que o mero atraso na entrega já gera lucros cessantes, porque a pessoa ou deixou de lucrar com o aluguel, ou teve prejuízo ao ter que continuar pagando aluguel, por exemplo, em outro imóvel, sem poder se mudar para o seu próprio imóvel. Então, de fato, há lucros cessantes. Já no caso de um imóvel não edificado, não há uma automática verificação desses lucros cessantes, porque a pessoa que recebesse o imóvel já não teria como utilizar de cara, seja para alugar, seja para morar ou algo do tipo. Ah, professor, mas no caso concreto ele demonstrou que ele iria sim utilizar de alguma forma, fazer uma locação só do terreno ou algo do tipo. Tudo bem. Então tem que demonstrar, né? Porque não é a regra. Em regra, você não tem como dar um uso imediato a um imóvel não edificado ainda, né? A um mero terreno que foi adquirido na planta. Eu lembro que uns anos atrás, um tio meu comprou um lote lá no condomínio que eu morava, em Fortaleza, e aí quando ele comprou, ele ficou: rapaz, mas a gente não pode fazer nada aqui não para dar um dinheirinho enquanto esse terreno está parado. Eu: tio, pode não. Ele: rapaz, mas pelo menos criar umas galinhas, botar uns bodes. Eu: não, tio, não dá não. Então ele de fato não teria essa possibilidade de conseguir lucros cessantes em uma situação muito parecida com essa aqui do exemplo. Gente, só aqui um aprofundamento. Uma tabelinha muito interessante que está no material, que é em que situação cabe o arbitramento de aluguel no caso de entrega do imóvel. Então, se o indivíduo ele propõe uma ação onde o pedido dele é a entrega do imóvel atrasado com indenização de lucros cessantes,
ele tem direito a receber os lucros cessantes, porque qual é o interesse dele nesse caso? É receber o imóvel. Mas se ele propõe uma ação onde o pedido principal dele não é de receber o imóvel, mas sim de rescisão do contrato, aí já não há mais o direito de receber esses lucros cessantes. Então, quando que o indivíduo tem direito de receber lucros cessantes? Quando ele propõe a ação pedindo o recebimento do imóvel, a efetiva entrega desse imóvel que está atrasado. Se o interesse dele é de rescindir o contrato, então ele vai ter direito sim de receber os valores que ele pagou, também eventuais perdas e danos, mas nesse caso não haverá lucros cessantes, já que o interesse dele já não é mais o de obter o imóvel, mas sim de voltar para a sua situação anterior e de ser indenizado pelos prejuízos que ele efetivamente teve. Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? No caso de descumprimento contratual decorrente do atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes não são presumíveis, pois dependem da finalidade do negócio, destinação ou qualidade do bem, edificado ou não, bem como da demonstração do prejuízo direto ao adquirente. Os próximos dois destaques do dia são da quinta turma do STJ, e eu vou analisar conjuntamente porque, na verdade, os dois destaques tratam exatamente do mesmo caso. Então vamos lá. Primeiro destaque: em delitos sexuais, a retratação da vítima autoriza a revisão criminal para absolvição do réu quando o conjunto probatório se limita à sua declaração e a testemunhos sem outras provas materiais. Segundo destaque: o procedimento de reconhecimento de pessoas para sua validade deve assegurar a semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos apresentados, conforme estabelece o artigo 226, inciso 2 do Código de Processo Penal, evitando-se sugestões que possam influenciar a decisão da testemunha e comprometer o reconhecimento. Gente, vamos para um caso concreto adaptado. Aos 9 anos de idade, Valentina foi vítima de um crime de estupro de vulnerável. Na oportunidade, a criança informou que não conseguiu ver o rosto do agressor, só identificando que se tratava de um homem negro. Na delegacia, 3 homens, com aparências físicas bem diferentes, sendo apenas um deles negro e os outros 2 brancos, foram perfilados com rostos cobertos. Oportunidade em que Valentina identificou José, o único negro, como seu agressor. Com base nessa única prova, o José foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Quando a Valentina já tinha 22 anos de idade, foi procurada por um familiar de José e ela afirmou que na época não viu o rosto do agressor e que por isso nunca teve a certeza de que José de fato foi o autor do delito. Com isso, José propôs uma ação de justificação. Nessa ação foi colhido o depoimento de Valentina, que afirmou exatamente isso, que na verdade ela nunca chegou a ver o rosto do agressor, que ela nunca teve certeza que realmente tinha sido José, que naquela oportunidade foram perfilados 3 homens, só um deles era negro, e que ela só se lembrava que o agressor também era negro e que por isso ela apontou José. Então, posteriormente, essa prova produzida na justificação foi utilizada para subsidiar uma revisão criminal. Pergunta-se: é possível a revisão criminal com base nessa justificação? Resposta: sim, é possível. Então aqui nós temos 2 pontos chaves, porque veja só, a retratação da vítima por si só nem sempre vai ser motivo suficiente para a desconstituição do julgado. Mas nesse caso concreto, nós tivemos um erro procedimental, que foi exatamente na hora de adotar o procedimento do artigo 226 para reconhecimento de pessoas, em que no perfilamento nós tivemos aí pelo menos 2 erros muito complicados, né? O primeiro erro foi que as pessoas não eram parecidas. Havia apenas um homem negro e 2 homens brancos. Era uma criança de 9 anos, ela só se lembrava que foi um negro o agressor. Então, isso acaba tendo um potencial de induzir que é muito maior quando se está diante de uma situação de uma criança de 9 anos de idade. Com certeza, o potencial aí de induzimento ainda é muito maior. E o segundo ponto aqui é que esses homens estavam com o rosto coberto.
E aí, gente, é complicado você fazer o reconhecimento de uma pessoa que está com o rosto coberto. Vamos lá. De fato, no reconhecimento, esses indivíduos devem ser colocados de uma forma que não sejam vistos por quem está reconhecendo, mas com certeza não é cobrir completamente o rosto, porque aí fica bem difícil o reconhecimento, né? De fato, então nós temos aqui um erro procedimental muito grave. Nós sabemos que a jurisprudência do STJ hoje e também do STF, com adequação após a decisão do STJ, é no sentido de que o procedimento do artigo 226 não traz uma mera recomendação e que a ausência de atendimento ao procedimento previsto no artigo 226 traz uma nulidade. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o de que, de fato, essa retratação da vítima, mesmo que anos depois, especialmente da forma como foi feita, né, que foi a forma correta, uma ação de justificação para poder colher esse depoimento e usar aí sim esse documento produzido, aí sim como um documento apto a propor essa revisão criminal, foi da forma correta e é sim possível. Então, como é que fica aqui os dois destaques? Em delitos sexuais, a retratação da vítima autoriza a revisão criminal para a absolvição do réu, quando o conjunto probatório se limita à sua declaração e a testemunhos sem outras provas materiais. E o segundo destaque fica assim: o procedimento de reconhecimento de pessoas para sua validade deve assegurar a semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos apresentados, conforme estabelece o artigo 226, inciso 2 do Código de Processo Penal, evitando-se sugestões que possam influenciar a decisão da testemunha e comprometer o reconhecimento. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210 de 84, destaque da seguinte forma: é possível a penhora de até 1/4 do pecúlio obtido pelo condenado para saldar a pena de multa determinada em sentença condenatória. Caso concreto adaptado. O José foi condenado a pena de 10 anos de reclusão e a multa no valor de R$ 2.000. Atualmente ele está cumprindo pena em regime semiaberto. Na prisão, José passou a trabalhar, recebendo remuneração equivalente a um salário mínimo. Como José ainda não pagou a pena de multa, o juiz de execução determinou a penhora de 25% do valor mensal recebido pelo reeducando em virtude do seu trabalho até o pagamento integral da pena de multa. O juiz justificou o percentual no fato de José não ter filhos ou qualquer dependente fora da prisão e nem qualquer outra condição pessoal que justifique que o desconto comprometeria o seu mínimo existencial. Pergunta-se: o juiz poderia determinar a penhora de 1/4 do pecúlio obtido pelo condenado, né? Ou seja, do salário obtido pelo condenado, em virtude do seu trabalho na prisão, para quitar a pena de multa? Gente, ele poderia sim. Inclusive, isso está expresso nos artigos 170 e 168 da Lei de Execução Penal. Artigo 170, quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, enquanto esta estiver sendo executado, poderá ser cobrada mediante desconto da remuneração do condenado. Artigo 168. E aí, o 168, inciso 1, diz que o limite máximo do desconto mensal será a 4ª parte da remuneração e o mínimo será a 10ª parte. Ou seja, o juiz deve fixar entre o mínimo de 1/10 e o máximo de 1/4 da remuneração com o objetivo de quitar essa pena de multa. No caso, fixou em 1/4 e justificou, disse: olha, primeiro que ele está preso, então se ele está preso ele não tem gasto com alimentação, com vestuário, com hospedagem. Segundo, que ele não tem filhos e nem tem qualquer um outro dependente dele fora da prisão. Então, de fato, é possível penhorar 1/4 desse pecúlio obtido até a quitação da pena de multa. Como é que ficou então o destaque? É possível a penhora de até 1/4 do pecúlio obtido pelo condenado para saldar a pena de multa determinada em sentença condenatória. E o último julgado de hoje é da 6ª turma do STJ, foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: para fim de aplicação do indulto previsto no Decreto Presidencial
11.302 de 2022, os crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso material e formal, não se exige o cumprimento integral da pena dos crimes impeditivos. Gente, nós temos aqui dois conceitos que são muito importantes. É o conceito de crime impeditivo do indulto e de crime não impeditivo do indulto. O crime impeditivo do indulto é aquele que não pode ser indultado. E a própria Constituição já traz alguns crimes que não podem ser beneficiados por graça, anistia ou indulto. Quais são? Nós temos lá o crime de tortura, o crime de tráfico ilícito de drogas, temos também o crime de terrorismo e os crimes hediondos. Mas além desses crimes previstos na Constituição Federal, o próprio decreto que concede o indulto também pode prever determinados crimes impeditivos de indulto. Então, por exemplo, o decreto 11.302 de 2022 trouxe como crimes impeditivos de indulto aqueles praticados no âmbito da violência doméstica e familiar e os crimes praticados com violência. Então, esses são crimes impeditivos de indulto. Sobre o tema, o artigo 11, parágrafo único do decreto 11.302 de 2022, que foi exatamente o indulto natalino de 2022, traz que não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o artigo 7º, que são os crimes impeditivos, ressalvada a concessão fundamentada no inciso 3 do caput do artigo 1º. Qual é o ponto aqui, então? O artigo 11, parágrafo único, diz que se a pessoa cometeu dois crimes em concurso, um crime que é impeditivo, então, por exemplo, foi um crime cometido no âmbito da Lei Maria da Penha, um crime de lesão corporal, e um crime não impeditivo, então, por exemplo, foi um crime de furto. A pessoa cometeu esses dois crimes em concurso. Enquanto não terminar de cumprir a pena do crime impeditivo, ele não vai poder ser indultado pelo outro crime, ainda que o outro crime não seja impeditivo do indulto. Entendeu? Qual a questão? Aqui fala crimes cometidos em concurso. Quando se fala em crime cometido em concurso, nós vemos esse termo concurso tecnicamente como concurso material ou formal, ou podem ser quaisquer crimes que foram cometidos em quaisquer momentos, mas que posteriormente houve uma decisão de unificação das penas para fins de execução penal. Então, por exemplo, imagina que o Mévio, em 1/2 de 2016, cometeu um crime de furto. 2 meses depois, crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha. Foi condenado pelos dois crimes, o juízo da execução procedeu à unificação das penas. Em 2022, veio o decreto do indulto natalino, que previu a possibilidade do indulto do furto, mas previu os crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha como impeditivos do indulto. Ele preenchia todos os demais requisitos, mas ele ainda não terminou de cumprir a pena do crime de lesão corporal no âmbito doméstico. Ele vai poder ser indultado pelo crime de furto. Perceba que teve 2 meses de diferença do crime para o outro. Ele vai poder ser indultado? Vai. Gente, o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente. Quando ele fala crimes em concurso, ele está sendo técnico, é concurso material e formal. São crimes praticados no mesmo momento. Então, ele vai sim poder ser beneficiado pelo indulto. Como é que ficou então o destaque? Para fins de aplicação do indulto previsto no Decreto Presidencial 11.302 de 2022, os crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso material e formal, não se exige o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. Meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer rapidamente aquele convite. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Com certeza vai ser um diferencial,
um divisor de águas nos teus estudos, com a sistematização do teu estudo de lei seca e jurisprudência. Aproveita também, conhece a editora integrada, vem publicar com a gente. É mais fácil do que você imagina. Pode ser um texto que você já tem, um TCC, uma monografia, uma dissertação, e com certeza vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Por hoje foi isso, eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.